Olá pessoal, me chamo Vinícius Fernandes, sou perito judicial, estudante de Direito, atualmente como aluno da professora e advogada Natália Batista. E hoje estarei trazendo um ponto importante para todos que gostam e querem ter um pouco mais de conhecimento sobre o direito. Hoje eu irei falar sobre a interpretação lógica do direito. E posteriormente teremos outros tópicos que, por sua vez, será dito pelos meus companheiros. Assista o vídeo até o final, deixe seu like, curta e siga nossa página. A interpretação lógica do direito é basicamente uma forma de entender a lei usando a razão, o bom senso e a coerência. O que é na prática é quando o profissional do direito analisa a norma pensando: isso faz sentido? Isso combina com o resto das leis? Não existe nenhuma contradição aqui? A ideia é evitar decisões confusas ou sem fundamento. Quando usamos uma interpretação lógica, buscamos sempre explicar mais transparente o que se encaixa melhor dentro do sistema jurídico. É como montar um quebra-cabeça. Cada lei é uma peça e a interpretação lógica ajuda a colocar essas peças no seu devido lugar, para que o conjunto faça todo sentido. Outro ponto importante é que impede que a pessoa interprete a lei só do jeito que ela acha. Em vez disso, ela precisa usar argumentos racionais, seguindo passos, conectando as ideias e mostrando por que aquela conclusão é a mais correta. Isso deixa a decisão mais transparente e fácil de entender. A interpretação lógica também ajuda quando a lei não é tão clara ou deixa algo em aberto. Neste caso, o intérprete usa o raciocínio lógico para preencher as lacunas, sem inventar nada, apenas buscando o que faz mais sentido dentro da interpretação da própria lei. Além disso, esse método garante que a gente não interprete a norma de uma forma isolada. Sempre precisamos olhar para outras leis, para a Constituição e até para decisões anteriores, para ver se está tudo alinhado. Assim evitamos conflitos e mantendo a ordem dentro do sistema jurídico. No fim das contas, a interpretação lógica é usar a razão para chegar à decisão mais justa, equilibrada e coerente. É um jeito seguro de aplicar a lei, porque tudo é explicado com clareza, passo a passo, sem achismo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Ayrton. Venho trazer hoje a base da interpretação lógica da interpretação jurídica. Ou seja, é como se a interpretação lógica fosse uma regra de ouro da coerência, né? Ou seja, o caso ele não é só aplicar a lei, mas precisa ter coerência, precisa fazer sentido e precisa ser válido. Nessa interpretação jurídica temos o silogismo jurídico, que vem da lógica. É um quebra-cabeça lógico de 3 partes: a regra geral, o caso e a conclusão. Ou seja, a regra geral, a norma. Um exemplo é proibido dirigir embriagado. O caso, o que aconteceu, ou seja, João dirigiu embriagado. E a conclusão, o ocorrido, ou seja, o resultado do ocorrido. João foi punido por infringir a lei de dirigir embriagado, dirigindo embriagado. Ou seja, juntamos esse quebra-cabeça, essa fonte, né? Essas 3 partes, temos um argumento, temos uma conclusão logicamente forte. E para interpretar o que a lei não diz claramente, ou seja, ali a lei diz: não podemos dirigir embriagado. E quando a lei não diz 100% o que a gente faz? A gente usa o argumento pelo sentido contrário. Ou seja, se alguma lei diz que é proibido, que é permitido a entrada de carros, a gente já deduz logicamente que motos, outros veículos não são permitidos. Porque se fosse inserido, é permitida a entrada de automóveis. Como lá diz, é permitida a entrada de carros, é única e exclusivamente carros. Então essa é a lógica que a gente usa. E pela maior razão, a fortiori. Ou seja, se a lei proíbe uma coisa pequena, uma coisa grande vai ser permitida. Ou seja, é proibido pichar o muro.
Então, se é proibido pichar o muro, derrubar o muro também vai ser proibido, né? Se ele não for de sua posse. Ou seja, e pelo contrário também, né? Coisa grande por coisa pequena. Ou seja, é proibido, é permitido construir uma casa? Então, é permitido que você faça uma reparação no telhado, por exemplo. Então, no final, a lógica é a espinha dorsal, né? Que torna a argumentação jurídica transparente, racional e difícil de ser contestada. Pessoal, boa noite. Meu nome é Reinaldo, sou estudante de Direito e hoje eu vim explicar para vocês sobre o critério da razoabilidade na interpretação jurídica, né? Então, ela vai exigir que o Estado deve agir com bom senso e equilíbrio diante de qualquer decisão administrativa ou judicial, né? Ela deve ser coerente e proporcional e alinhada com o objetivo que o Estado deseja atingir, de fato, né? Então, a razoabilidade ela funciona como um critério de controle, evitando, de fato, medidas exageradas, que sejam inúteis ou desconectadas da realidade prática daquela situação, né? Então, ela vai verificar se a escolha feita pelo poder público ela é adequada, ela é necessária e compatível com a situação concreta, impedindo aí, de fato, arbitrariedades. Como, por exemplo, o Estado ele cria uma lei que impede ambulantes a ficarem a 5 centímetros da via pública. Isso seria completamente absurdo, exagerado e desconectado totalmente com a realidade prática. Você não pode impedir que um ambulante que tem as suas necessidades não pode exceder 5 centímetros da via pública. Então esse é um exemplo de uma irrazoabilidade, né? Então é que esse critério vai agir, né? Pessoal, muito obrigado, uma boa noite. O princípio da proporcionalidade orienta o intérprete do direito a garantir que qualquer decisão ou medida estatal seja adequada, necessária e equilibrada em relação ao fim pretendido. Seu objetivo é evitar excessos e assegurar que o exercício do poder não viole direitos fundamentais. Assim, ao interpretar uma norma, o operador do direito deve ponderar se o meio escolhido realmente atende ao fim público, evitando limitações desmedidas ou injustas. A proporcionalidade se solidifica como ferramenta essencial do pensamento jurídico contemporâneo, essencialmente após a constitucionalização do direito, na qual os princípios constitucionais assumem papel central na interpretação e aplicação das normas. Desta forma, as normas de interpretação e os princípios constitucionais caminham juntos, enquanto a hermenêutica oferece instrumentos técnicos para interpretar a lei. Os princípios como proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana fornecem parâmetros axiológicos capazes de garantir que decisão seja justa, equilibrada e constitucionalmente legítima. Eu sou Alisson Gomes, estudante de Direito, e hoje nós vamos falar sobre o princípio da igualdade previsto no artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, que estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esse princípio é fundamental para o Estado democrático de direito e visa assegurar a igualdade material e formal, impedindo discriminações e promovendo a justiça social. Quais são as características do princípio da igualdade? Vamos lá. Igualdade formal. Isso significa que todos são iguais perante a lei, sem distinção. Também a igualdade material. Busca-se a igualdade de oportunidades e condições. Proibição de discriminação. Não se admite distinção baseada em raça, sexo, idade, religião e etc. Esse princípio é essencial para garantir a justiça e a igualdade de direitos a todos os cidadãos brasileiros e estrangeiros no país. Olá, me chamo Ângelo e irei falar um pouco sobre o efeito integrador da lógica na aplicação dos princípios jurídicos. Bom, isso significa basicamente que a lógica ajuda a dar sentido e coerência às decisões, pois sabemos que os princípios eles são bastante amplos e carregados de valores, o que permite diferentes interpretações.
É nesse ponto que a lógica se torna essencial. Ela organiza o processo, evita interpretações arbitrárias e auxilia o intérprete a equilibrar os valores quando eles entram em conflito. Assim, a lógica funciona como um guia, permitindo aplicar os princípios de forma justa, clara e consistente, garantindo decisões que façam sentido dentro do sistema jurídico e transmitam segurança às pessoas. Bom, e um exemplo claro sobre isso é liberdade de expressão e direito de honra. Imagine que um jornal publica críticas a um político. A Constituição garante tanto a liberdade de expressão quanto a proteção de honra das pessoas. Nesse caso, a lógica jurídica ajuda o juiz a analisar os princípios envolvidos, ponderando-os de forma racional. Ele verifica o contexto, a intenção e os limites da crítica e decide que a liberdade de expressão pode prevalecer desde que não haja difamação ou ataques pessoais injustificados. Assim, a lógica integra os princípios, harmonizando direitos diferentes para envolver o caso de forma coerente e justa. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Everton. Hoje eu vim complementar as falas dos meus colegas, falando um pouco sobre a lógica jurídica como garantia de decisões racionais e equilibradas. Pois bem, a lógica jurídica desempenha um papel central na construção de decisões judiciais consistentes, fundamentadas e coerentes com o ordenamento, em um sistema que busca assegurar previsibilidade, igualdade e segurança jurídica. Nisso, a racionalidade ela torna-se um requisito indispensável para a solução dos conflitos. Levando em consideração esse contexto, a lógica jurídica atua como instrumento que orienta o raciocínio do intérprete, permitindo que ele estabeleça conexões válidas entre premissas normativas e fatos concretos. Também, ao organizar o pensamento jurídico, a lógica evita conclusões arbitrárias e auxilia na identificação de contradições de falas, falhas argumentativas e inferências inválidas. Não se trata apenas de um exercício formal. Trata-se de garantir que o processo decisório seja transparente e acessível, permitindo ao jurisdicionado compreender como a decisão foi construída. Assim, a lógica jurídica aproxima a decisão judicial dos ideais de justiça, na medida que impõe racionalidade e proporcionalidade às escolhas do julgador. Bem, diante do exposto, nós podemos chegar na seguinte conclusão, que a lógica jurídica não é apenas uma técnica argumentativa, mas ela é uma garantia para que tenha uma decisão de um processo que seja racional, equilibrado e ajustado ao vigente. Assim, a gente fortalece a legitimidade do Poder Judiciário e a confiança da ordem jurídica. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão vendo esse vídeo no momento. Meu nome é Lucas de Souza Gomes e hoje eu estarei falando sobre a interpretação conforme a Constituição. E sobre o meu tópico eu vou estar dizendo sobre o princípio da igualdade, que está lá no artigo 5 da Constituição. Basicamente, ele é que todo mundo é igual, ele diz que todo mundo é igual perante a lei. Então isso serve como uma regra que orienta como as leis devem ser interpretadas. E aí entra a interpretação, que conforme a Constituição, quando uma lei permite de um sentido ou outro, o juiz deve escolher aquele que mais respeita a igualdade. Ou seja, ele não tem necessidade de escolher aquele que vai de alguma forma discriminar alguém, né? Então, se a norma parecer que é uma desigualdade estranha, ainda dá para interpretá-la de um jeito justo. Então, o intérprete ele fará o seu melhor trabalho para optar o caminho que não discrimina ninguém. E como filtro, se duas interpretações forem possíveis, fica valendo a que deixa todo mundo em condição igual. Assim, a gente mantém a lei funcionando, mas sempre de um jeito justo e compatível com a Constituição. Desculpa. Bom, é isso. Meu tópico não tem muito o que dizer, é só sobre o princípio da igualdade, e foi o que eu falei.
resumindo tudo, o juiz ele tem que interpretar e caminhar seu caminho para que haja um resultado não discriminatório, seja o juiz ou o intérprete. Desde que haja duas interpretações possíveis, ele tem que optar por aquele que não discrimina ninguém. É isso. Muito obrigado para aqueles que assistiram. Eu não sou muito bom de fazer vídeos, sinceramente, mas aqui estou eu, no meio do meu trabalho, né? Mas muito obrigado, gente. E até a próxima. Muito obrigado. Agora eu vou dar uma breve passada na ideia de interpretação conforme a Constituição. Essa forma de entender a norma e ter um foco, ajustar o sentido do texto jurídico à Constituição, que é a base de todo o nosso sistema. Assim, o intérprete evita que a norma gere ato incompatível com a Carta Maior. Quando uso essa técnica, eu busco sempre a opção que mantenha o sentido do texto, mas sem criar choque com os valores constitucionais. É uma forma de proteger o núcleo do direito, como a dignidade da pessoa humana, a unidade do Estado, a harmonia entre as funções públicas e o respeito das garantias fundamentais. Nessa visão, a Constituição é vista como centro do sistema jurídico. No fim, essa técnica funciona como um filtro. Eu não ignoro o texto da norma, mas ajusto o seu sentido para que ela esteja em sintonia com a Constituição, evitando conflitos e garantindo decisões justas e seguras. Meus agradecimentos e dos meus companheiros, a todos aqueles que dedicaram seu tempo a assistir este vídeo, no mais, muito obrigado.